Amada igreja, eu quero dizer que é com um sentimento de muita responsabilidade e um momento como este não deixa de deixar a gente com esse sentimento do peso da responsabilidade que é estar primeiramente diante de Deus, diante da igreja e diante dos obreiros desta área nesta noite. Então a gente sente o peso da responsabilidade acerca disso, e principalmente depois de uma palavra, como o pastor Carlos acabou de falar neste momento, isso nos deixa ainda mais essa sensação da grandiosa responsabilidade. E eu quero esclarecer que este momento, pastor Carlos, eu considero como para mim, eu não sei vocês, mas para mim é um verdadeiro milagre. É um milagre, é obra de Deus. Quando nós começamos a trabalhar o conteúdo deste livro, há quase 2 meses atrás, na sexta-feira aqui, nos dias de sexta-feira, nós mencionamos que esse livro foi escrito exatamente este ano, completa 20 anos. Então, para mim é um milagre estar aí, porque são 20 anos. Eu já fiz algumas apresentações, fiz o lançamento desse livro ali no centro, no Teatro Alcione Nazaré, mas um trabalho específico assim na igreja é a primeira vez que acontece. Então, eu considero isso um milagre. Eu tenho ouvido o pastor Carlos dizer que a gente precisa reconhecer e agradecer a Deus nas coisas pequenas, né? Então, se eu fosse testemunhar, eu testemunharia de muitas coisas grandes e pequenas que Deus já tem feito na minha vida. E essa hoje é uma das coisas grandes que Deus fez. Das coisas maravilhosas. Então, faz-me lembrar no início, quando o livro foi lançado, e que eu ainda tentei sair divulgando, mas eu confesso para os irmãos que quando eu fiz isso em 2 ou 3 lugares, mas eu sentia como se Deus estivesse me dizendo, não, te acalma, espera ainda. E esse esperar ainda era 20 anos. E quantas vezes a gente acha que tem que acontecer as coisas de imediato. Então, uma grande experiência e uma coisa extraordinária que a gente aprende nesse convívio com Deus que nós temos é justamente a paciência. Esperei no Senhor com paciência e Ele se inclinou para mim. E agora, eu não sei o que pode acontecer amanhã ou depois. O livro está escrito há 20 anos e pela primeira vez estamos trabalhando aqui. Eu não sei se terei oportunidades, Deus é que sabe, de estar falando sobre esta obra em outros lugares também. Mas uma coisa é certa, se isso acontecer agora, se acontecesse de eu estar trabalhando, apresentando esta obra em outros locais, sem ter apresentado aqui, eu confesso que iria ficar um vazio. Mas agora não vai mais ter esse vazio, porque já foi possível estar aqui. Então, aonde eu for, eu vou estar lembrando deste momento que aconteceu aqui para a glória de Deus. Muito obrigado, pastor Carlos, por Deus ter tocado no seu coração para nos dar essa oportunidade, a igreja que está aqui presente, que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos para sempre. Meus queridos irmãos, como já foi falado, o tema do livro é o Oceano de Deus. Quando nós iniciamos, que apresentamos para a congregação local, como surgiu, se eu fosse testemunhar, a gente gastaria bastante tempo. Então, eu gostaria até de falar algumas coisas, mas não vai ser possível por conta do conteúdo de hoje. Mas foi um trabalhar e agir de Deus. Mas tem uma coisa que eu gostaria de compartilhar em parte. Em 2002, mais ou menos em 2002, Deus me usou uma estratégia para me despertar. Eu estava assim um pouco dormindo, e Deus usou uma estratégia para me despertar. E isso nada mais, nada menos foi do que uma dor que eu senti ao longo de um mês inteiro. Uma dor tão forte que durante aquele mês, quando a dor apertava, eu dava vontade de rolar no chão, subir na parede, não tinha lugar que prestasse para eu ficar. E fazia um tempo que eu não tirava momento para orar, para buscar a Deus.
Eu orava assim, andando no ônibus, ou lá dentro do laboratório de pesquisa de química da universidade, né, enquanto esperava alguma coisa, mas não tinha aquele momento específico. E quando a dor apareceu, eu fiquei com vergonha de Deus. A gente fica, porque a gente vai buscar só quando está precisando, e quando não estava precisando, tu não veio me procurar. A gente imagina como se Deus fosse igual a nós, mas Ele não é assim. Então, mas eu fiquei com esse sentimento. Como é que eu vou fazer agora? Mas eu estava aquela dor estava me atormentando tanto, que eu disse assim, eu vou deixar minha vergonha de lado, vou onde Deus, porque Ele é perdoador. Ele sabe perdoar as nossas falhas. Deus, eu estou desse jeito. Eu sei que faz tempo que eu não faço isso, mas eu assumo o compromisso contigo de te buscar a partir de agora. E quero que o Senhor me perdoe pela minha negligência, mas faço o compromisso. E assim fiz. Então aconteceram umas coisas um pouco antes, que eu contei aqui, não vou contar agora também, que eu estava dando aula numa faculdade, e lá eu senti que Deus me tratava comigo sobre algo. Eu estava pronto para fazer doutorado em Campinas. Estava tudo arrumado, já tinha professor me esperando para orientar a pesquisa científica lá. Mas então Deus me disse, eu tenho outra coisa para tu fazer. Eu não sabia o que era, fui tentar descobrir, e de repente encontrei. Um dia eu estava buscando a Deus depois dessa dor, e então eu me via diante de um grande oceano. Em 2 momentos, primeiramente foi aquele vislumbre, aquela coisa grandiosa, que eu não entendia muito bem, mas depois, em outro momento, Deus me deu todo o texto que está escrito. E olha só, um detalhe importante, esse livro foi escrito em 2 semanas. Isso é uma coisa, é um milagre também. O trabalho era só eu sentar para escrever, porque estava tudo fluindo o texto. E engraçado que, quando terminou, acabei de escrever, eu achei, o livro está pequeno, eu queria escrever um pouco mais. Tentei fazer meia página e não consegui. Acabou, então é só isso mesmo. Quer dizer, quando Deus quer fazer algo, então Ele tem o seu... tem que ser feito até onde Ele determina. Então, está aí o livro escrito. Nós já trabalhamos alguns. Os capítulos anteriores do livro, eu vou passar rapidamente, só para fazer menção dos capítulos que já foram estudados ao longo dos dias que a gente esteve aqui. A gente explicou o que é o oceano de Deus, o que significa, como é que chama a palavra? Deu um branco aqui. Eu vou dizer algo como Jesus falava, uma parábola, é uma comparação, tá? O oceano, certo? E que representa o plano de Deus que está conosco, que está aqui na terra para resgatar o homem e fazer o homem vir de volta ao encontro de Deus. O plano de salvação de Deus. Então a gente pode entender assim o oceano, que não dá para a gente falar sobre isso, só passando rapidamente. No capítulo 2, a posição do homem em relação ao oceano de Deus. Cada ser humano, cada um de nós, se encontra em alguma referência em relação a esse oceano. Ou fora, ou perto, ou um pouco dentro, molhando até uma certa altura, ou mergulhado no oceano. Então, cada um de nós estamos posicionados em algum lugar, em alguma posição, em relação a esse oceano de Deus. E qual é o melhor posicionamento que nós devemos estar nesse oceano? É mergulhados. Quem mergulha no oceano de Deus descobre as riquezas e os tesouros que estão escondidos neste oceano. E é por isso que nós convidamos, e essa é a proposta do livro. Então, o que procurar no fundo do oceano? Aí a gente viu, quem estava nesse dia aqui, viu a riqueza que a gente pode encontrar quando mergulha no oceano de Deus. E interessante que são riquezas que muitas das vezes a gente não se dá conta de que elas estão diante de nós e a gente não lança a mão para alcançar. Daí a importância de se descobrir o que Deus tem mais para mim. Tá bom já? Já chega. Será que Deus tem algo mais para a minha vida? Não há por que se conformar e se aquietar com o que já está agora, se ainda há muito de Deus para alcançarmos. Então, o que procurar?
Crianças na fé versus crianças na praia. Crianças na fé, criança na praia. A gente fez a comparação de como são as crianças quando chegam na praia. Aquela alegria, aquela... Mas as crianças, ao mesmo tempo que elas se admiram da beleza, elas também são imaturas, elas não têm condições de mergulhar, e elas ficam ali brincando na praia, ali onde é o contato inicial. Isso representa a nossa vida cristã, quando nos convertemos, quando aceitamos a Cristo, nós somos como criança, a Bíblia nos diz isso, que nós somos como criança. E então, mas só que nós não devemos nos manter numa condição como se fôssemos sempre criança. Em Deus, no Evangelho, na palavra, nós somos convocados para o crescimento. Não podemos ficar sempre como crianças na igreja, precisamos crescer na nossa vida espiritual. Sufistas, tem um capítulo que fala sobre os sufistas. Sufistas é aquele que só fica na superfície do oceano, apresentando shows, se aproveitando da plateia para ganhar aplausos, para ser aplaudido, para ser reconhecido, mas o objetivo dele é só ficar ali, fazendo show. Aí a gente deu vários exemplos do que pode existir por aí, de pessoas que podem ser consideradas como sufistas. Vivem do oceano, mas não está mergulhado no oceano. Perigos que há no oceano. Jesus nos avisou tudo, então nós também encontramos perigos, sim. Quando você decide mergulhar no oceano, vários perigos podem surgir. Por isso, para mergulhar, é preciso estar preparado. É preciso estar com os equipamentos necessários para esse mergulho. Em várias passagens do texto do livro, nós vamos fazer analogia, é uma analogia que já existe na Bíblia, só está dita de uma outra maneira. Mas, por exemplo, quando eu falo do mergulhador, que ele tem que se preparar para mergulhar, isso está bem similar com o que Paulo falou em Efésios, capítulo 6, sobre as armaduras espirituais. É um soldado que vai para a guerra, ele tem que ir para a guerra preparado. O mergulhador também tem que se preparar para mergulhar no oceano. Se ele não for com esses equipamentos, ele pode se afogar, ele pode morrer, pode sofrer algum acidente. E, além disso, além desse tipo de perigo, nós também podemos encontrar, a gente tem a figura, até, não sei se eu falei aqui numa das vezes, que talvez poderia se fazer até um filme desse livro, porque tem figuras de linguagem que podem ser transformadas aí, porque aparece a figura até de monstros dentro do oceano. E isso existe? É possível acontecer isso? Sim, eu vou dar exemplo de um monstro que estava dentro do oceano, ou de alguns. As autoridades judaicas, eles estavam dentro do oceano, porque o oceano representa o plano de Deus. Então eles abraçaram o plano de Deus, e Jesus disse, vocês não entram e não deixam os outros entrarem. Então eles se transformaram em monstros dentro do oceano, e monstros no oceano atacam outros que estão lá mergulhados. Atacaram Jesus, mataram ele. Então existe isso também. Então quando você se propõe a mergulhar, a buscar a Deus de verdade, você vai encontrar problemas. Algo vai se levantar contra a sua vida. E então, o que fazer? Confiar em Deus, ter os equipamentos necessários. E nós alertamos aqui que muita gente que às vezes não decide se aprofundar adequadamente no oceano de Deus, porque tem medo dos perigos. O que poderá acontecer comigo se eu de repente começar a orar mais? Se eu começar a buscar mais a Deus, o inimigo não vai gostar não, ele vai se levantar furioso contra mim. Acho que é melhor ficar quietinho. Que esse medo não nos atinja, mas que nós possamos confiar no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquele que enfrentou o pecado, o diabo, a carne e a morte, e venceu todos esses grandes inimigos que hoje são nossos inimigos também. Ele disse, eu venci o mundo. Quando ele diz eu venci, nos dá a ideia que nele também nós podemos vencer. Então, nós não temos que ter medo de mergulhar no oceano de Deus. Acho que a pior tragédia que pode acontecer na vida de um crente, ele dizer assim, não, eu não vou me aprofundar, eu não vou mergulhar, porque
vão acontecer revoltas. Será que eu estou preparado para tudo isso? Bom, se a gente se perceber que não está preparado, mas a atitude não deve ser de não ir por conta disso. Se prepare e vá. Pegue os equipamentos e mergulhe. Pense, é igual quem vai para a guerra. Dá para ir para uma guerra desarmado? Dá para ir para uma guerra de paletó e gravata? Enfrentar os inimigos? Tem que ir de capacete, tem que ir de colete, tem que ir de bota, tem que ir de escudo, espada, armas. Então, ir sem as armas não adianta. Mas as armas aí estão todas aqui. Deus tem como é que chama aquele lugar que guarda equipamentos? Almoxerifado? O almoxerifado de Deus está aí prontinho. Vai lá e pegue a sua arma. Coloque e entre na batalha. Não fique com medo e parado, porque vai ter perigo. Vai sim, mas o Deus que está contigo vai na frente. Ele é o general. Ele é o general de guerra. E ninguém sabe pelejar como nosso Deus. Perigos no fundo do oceano. Eu pulei 2 capítulos, porque é uma questão até do tempo mesmo de aproveitar. E então passei para o capítulo 9, que fala sobre o lixo na praia. Lixo na praia. Então eu vou juntar o capítulo 9 com o capítulo 10, que fala sobre o lixo na praia. O capítulo 10 diz de onde vem o lixo e a contaminação. O lixo, meus irmãos, eu quero dar um desenho rapidamente do que é esse lixo, para a gente poder entrar no capítulo 11, que é o assunto de hoje. Lixo na praia. Sem aprofundar, porque a gente já trabalhou sobre isso para os irmãos que estavam aqui no dia que foi sobre esse assunto. Então, talvez uma maneira melhor para a gente enxergar isso é olhar o povo judeu. Lembre que o povo judeu era o povo que Deus chamou e disse assim, está aqui, ó, esta é a minha vontade, é o meu querer, é a minha lei. Cumpram e ensine os outros a cumprirem. Disse isso para os judeus. O que foi que os judeus fizeram? Nem cumpriram e nem continuaram o projeto de Deus. Ao invés disso, sujaram o oceano. A praia ficou suja. Geralmente a sujeira fica na praia. Encheram a praia do oceano de Deus de sujeira. O que foi que aconteceu? Então Deus disse, eu vou tirar vocês daí. Vou limpar a praia e vou entregar para outros. Tirou os judeus, limpou a praia e entregou nas nossas mãos. Está em nossas mãos a responsabilidade de cuidar do oceano de Deus. E não deixar que acumule lixo. O que é lixo no oceano? Quando praticamos algo que não convém com a nossa vida cristã. Estamos jogando lixo no oceano de Deus. Quando as nossas ações não condizem com aquilo que falamos, que pregamos e que devemos viver. É lixo que está se acumulando. Qual o problema do lixo? É que as pessoas que estão fora, quando chegam, que olham lixo, eles não querem entrar. Está cheia de lixo. Como é que eu vou entrar nessa praia cheia de lixo? Quanta gente não tem atrapalhada com isso. Se a gente sair na rua evangelizando, a gente encontra muitas pessoas, não precisa entrar muito em detalhes sobre isso. Ah, mas espera aí, ó, a tua igreja, o fulano tal faz isso e aquilo. O que é isso? Ele viu algum lixo e por isso não quer entrar no oceano. Percebeu que está contaminada com lixo. Então por isso ele não quer. Depois que está sujo assim, para que uma pessoa realmente compreenda e saiba que ele precisa entrar, ele não vai se atrapalhar com o lixo. Ele passa por cima do lixo de alguma maneira e dá um jeito para ele ir lá para o fundo, porque o lixo só está na praia, mas o que nós precisamos é mergulhar. Então tu sai do lixo, vai lá por cima e dá um jeito de ir. Arruma uma canoa, arruma um barco, arruma alguma coisa para você ir lá mais para frente e mergulhar no oceano, mas não fique atrapalhado com o lixo. Então as pessoas que estão aí fora, eles se atrapalham muito com isso. E Deus tirou os judeus por causa disso. Aí nós vimos um alerta que Paulo fez, de que o Deus que tirou os judeus, porque sujaram de lixo. Se nós fizermos a mesma coisa, será que Deus vai nos deixar lá também? Ou Ele vai fazer alguma coisa? Ele vai fazer. E nós vimos o que é que Deus vai fazer se o oceano dele começar a ficar cheio de lixo. Então esse é um resumo daquilo que nós já falamos, já vimos nas vezes anteriores.
Claro que a gente está só fazendo um resumo mesmo, né? Para a gente poder falar do assunto de hoje. E para falar sobre hoje, o tema de hoje, o capítulo 11, que é sobre a chuva. O nosso tema hoje é a chuva. Vamos ler Isaías capítulo 55. Está lá a referência, 55, versículo 11 e 10. Olha o que diz nesse capítulo, nessa passagem. Ficou trocado ali, né? É 10 e 11, né? É 10 e 11, eu escrevi lá 11 e 10. A gente só inverte, né? Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Que promessa extraordinária. Deus está falando que a sua palavra é como chuva. E que quando a chuva desce, ela vai produzir efeito. Ela vai produzir resultado. Quando a chuva cai, aqui diz que ela não retorna. E aqui tem uns significados interessantes, que eu acredito que só mais recentemente, que cientificamente ficou mais compreendido a questão da chuva, mas a Bíblia fala de detalhes que os homens foram descobrir depois. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu e para lá não tornam, desce do céu e para lá torna. Será que antigamente o pessoal sabia que a chuva ela desce e depois retorna? Eu fico impressionado como a Bíblia trata de aspectos até mesmo científicos nessa questão. Então, por que acontece isso? Hoje, a gente que passou na escola sabe como é que funciona o processo da chuva. Ela justamente vem dos grandes, digamos, reservatórios de água que existem na Terra. E um deles é o oceano. O oceano, os rios, os lagos. Então, todas esses, digamos, locais de armazenamento de água, é de lá que a água evapora e depois se condensa e cai em forma de chuva. Então, o sol, com seu calor, aquece as fontes de água, os reservatórios de água. Essa água sobe. E essa água, quando sobe, ela lá no alto encontra uma região mais fria, ela se condensa, os vapores se juntam, formam as gotas, e é o que nós vemos, o resultado é a chuva. E essa chuva, ela vai cair aonde? Vai cair nos diversos lugares, e vai cair na terra, e os agricultores estão esperando o momento em que essa chuva vai chegar, para poder colocar a sua semente. E então quando coloca essa semente, a chuva vem, faz a semente nascer, faz produzir, é o que disse aqui a palavra, e faz que haja frutos e mantimentos para a humanidade. Então, a chuva ela não volta sem produzir frutos. Mas então, quando Deus está falando sobre chuva, está fazendo uma comparação do que ela significa, a gente já viu. É o quê? O que é essa chuva? É a palavra de Deus. Então, quando Deus libera a sua palavra, como chuva, ela vai cair nos corações e vai fazer nascer a semente do Evangelho, a semente da vida eterna, e então gerar frutos para o reino de Deus. Então, se nós quisermos fazer um resumo dessa comparação, podemos dizer que essa chuva representa um avivamento verdadeiro. É quando a palavra de Deus é derramada e que produz o efeito que está
propondo aqui no texto que foi lido. Então, o avivamento verdadeiro, ele produz esse resultado. E a gente vê que esse avivamento, para que nós possamos vivenciar ele, aqui diz que o vapor sobe. O que é esse vapor? O que faz o vapor subir? E nós falamos há pouco que o calor do sol, o sol é uma fonte de calor. E então ele bate, o vapor sobe e então se condensa. E nós falamos ainda há pouco sobre a questão do lixo, o lixo na praia. Existe um detalhe muito curioso e interessante, é que, imagina, a água, quando ela evapora, imagine uma praia suja, cheia de lixo. Então, você pensa assim, a água está contaminada. Mas sabe de um detalhe curioso? É que quando a água evapora, ela é pura. A palavra de Deus é pura. Ela não se contamina com o lixo. O lixo não pega nela. Pode até jogar, mas quando bate o calor, ela evapora e sai pura. E quando ela cai em forma de chuva, ela está pura. Pode tomar banho à vontade. Ela não se contamina com o lixo. O vapor sobe, o lixo fica. O lixo fica e a água que subiu é água pura de Deus, da palavra de Deus, para nós, para a nossa vida. Então, qual a relação que a gente pode encontrar entre o oceano, a chuva e o sol? Já deu para a gente ver um pouco. O oceano está lá. O sol bate e aquece a água. O vapor sobe, a chuva cai. E esse sol, o que ele representa? Que ideia pode nos dar? Aí nós temos algumas referências aqui. Nós temos uma aqui em Juízes, quando Débora, depois de uma vitória de um rei que estava oprimindo o povo de Israel, quando aquele rei foi derrotado, ela fez uma canção, uma poesia, e nessa poesia ela disse essa parte bem aqui: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor, e a terra ficou cheia, ficou em paz 40 anos, tá? Então, brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Aqueles que amam ao Senhor. Faz a referência de que eles brilham como o sol. E a gente vai entender por que esse como o sol. Em Salmos 84, versículo 11, está escrito: o Senhor é sol e escudo. O Senhor é sol e escudo. E quando Zacarias teve a visão e a notícia do nascimento do seu filho, João Batista, ele fez também uma poesia. Interessante, as poesias, os salmos, a parte poética na palavra, né? São também proféticas. Olha só: graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Malaquias 4:2, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis, como bezerros soltos da estribaria. Essas duas referências estão falando de quem? De Jesus. Fazendo uma comparação de Jesus, o sol da justiça, quando Zacarias diz que visitará o sol nascente das alturas, logo depois de João Batista estaria vindo Jesus, o Messias, o Salvador. E diz que ele, quando veio, foi para iluminar os que estavam em trevas. Quem estava em trevas viu grande luz, e aos que habitavam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Com a chegada de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, lá em Juízes, fez uma menção de que os que amam a Deus são como
como o sol. Mas nas outras referências apresenta Deus, apresenta Jesus como o sol. Então Jesus mesmo, ele se identificou como luz do mundo. Em João ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Mas também ele falou com seus discípulos e disse: vocês são luz do mundo e sal da terra. E aí ele deu uns conselhos lá, sobre a luz e sobre o sal. Que a luz não pode ficar debaixo de alguma coisa lá que não possa ser vista. E o sal também não pode perder o seu sabor. Então, quando nós olhamos o quando nós olhamos o sol, e com o seu significado aqui nessas passagens que a gente viu, Jesus é o sol, mas diz que os que amam a Deus são como o sol. Eu fiz uma observação interessante acerca disso, que a luz do sol, ela pode ser refletida, e todo mundo sabe disso, por um espelho. O sol, se você pega um espelho e coloca em direção à luz do sol, essa luz, praticamente, se o espelho for bom, estiver bem límpido, a luz que bate sobre ele, ele reflete também. Essa luz clareia. Então, o que isso significa? Ora, se o sol representa Jesus, nós somos aqueles que recebemos a sua luz para transmitir essa luz a outros que estão em trevas. A luz que vem dele nos alcança, nos atinge. E se o nosso espelho estiver bom, nós vamos refletir a luz de Deus na nossa vida. O brilho de Deus vai ser visto. E aqui tem um significado muito interessante, que não chegou na chuva ainda, mas que é bom a gente pegar essa instrução, que a gente pode deduzir a partir daqui. A luz vem para o espelho, e o espelho deve refletir essa luz. E quem são os espelhos que refletem a luz? Podemos entender que somos nós. Somos esse espelho. E bem aqui existe um problema que é bom a gente notar, que é assim, cada um de nós, não sei se hoje esteja menos do que antes, do que em outros momentos da nossa história cristã, mas a verdade é que deve ser, se não está sendo, mas em nós deve existir o propósito de sermos instrumento para a glória de Deus nessa terra, na nossa vida. Esse deve ser um propósito nosso. Então é Deus que usa, que nos instrumentaliza para isso. Mas quando isso acontece, por que acontece? É porque Deus usa pessoas. É um mistério que Deus decidiu fazer assim. Usar pessoas, usar homens, vidas humanas. E nós somos vidas humanas. Então, Deus tem o propósito de nos usar para a glória do seu nome aqui na terra. Então a luz vem dele, nos alcança e reflete. Mas, quando essa luz chega e que ela é refletida, quem de imediato aparece é o espelho. Quando você vê um reflexo de luz jogada por um espelho, tu vai procurar onde está vindo essa luz. De repente você olha, está vindo lá do espelho. Você vê a direção que está vindo. E então, se o espelho é só uma representação, mas de fato quem aquele espelho representa somos nós, como espelhos, temos a responsabilidade de mostrar, de evidenciar que aquela luz, que o espelho não é a fonte da luz. A luz vem do sol. Muita gente tem se atrapalhado com isso, porque a luz reflete, ele brilha. Quando alguém olha para é o espelho.
Aí, as pessoas começam a pensar que é o espelho, mas não é. A fonte não é o espelho. A fonte vem da onde? Do sol. E quem é o nosso sol? Jesus é a fonte da luz que brilha em nós. A luz vem dele. Ele que compartilha conosco essa luz. E a partir de nós ela brilha e alcança outras vidas. Que a vossa luz brilhe no meio dos homens. Foi a mensagem de Jesus para os seus discípulos. Então ele diz que brilhe. Quando ele diz que brilhe, então é uma expressão que nos faz pensar que pode ser que não brilhe, mas é para brilhar. A luz deve brilhar. Então, ele é o sol, nós somos espelho, e a gente precisa reconhecer isso. Eu não sei se deu para ser claro no que a gente está falando aqui a respeito disso. Talvez um exemplo melhor possa ficar mais evidente. Eu tenho uma coisa comigo que toda vez que eu estou falando assim, eu tenho uma tendência de querer ver o povo falando também, compartilhando na hora, né, da mensagem. Às vezes, quando tem pouquinho, a gente é mais fácil a gente conseguir isso. A gente chama um, chama outro para participar. Quando tem muita gente, a gente fica meio perdido. Mas vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Como é que Deus pode... Quais são as formas que Deus pode usar alguém? Um de nós. Sei lá, um trabalho, uma obra que Ele coloca em nossas mãos para fazer. Eu me lembrei aqui do dom de profecia, mas... dos dons espirituais, e me lembrei do dom da profecia. Mas vamos pensar também da cura, certo? Então, por falar em dons, meus irmãos, deixa eu falar uma coisinha aqui. Por que o povo tem descuidado de buscar os dons? Os dons são da igreja, já são para a igreja. Parece que a gente não está mais querendo dom. Mas os dons são da igreja. E não é só um dom, são todos os dons. Eu vou pedir para Deus um dom. Ele já deu. Não tem negócio de dizer assim, não. Ele já disse, está aí, é de vocês, é para vocês utilizarem. Mas por que não está funcionando, que não está recebendo? Vai entender por quê, vai buscar. Procurar saber por que o dom não está funcionando. Mas, eu vou dizer para vocês, eu pedi para Deus um dom. Eu só não vou dizer qual foi, mas eu pedi para Deus um dom. Certo? Não vou dizer não. Tá? Então, mas você fala com Deus e deu o dom da cura. Então, olha esse exemplo, para a gente comparar com o sol, a luz vindo do sol, batendo no espelho e partindo para lá. Vamos imaginar aqui que irmão Francisco, pronto, já ajudei, achei o irmão Francisco bem aqui para ser o participante desse momento. Vamos supor que o irmão Francisco recebe o dom de orar por alguém enfermo, e aquele enfermo fica curado. Certo? O que vai acontecer com o povo? Com a multidão? Se isso acontece uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí todo mundo, o irmão Francisco tem um dom de orar e o doente fica curado. Aí ninguém mais pode adoecer. Porque todo mundo vai para a casa do irmão Francisco. Agora o irmão Francisco é o crente, é o crentão. Entendeu? Adoeceu, chama o irmão Francisco. Isso é perigoso, tanto para você, para o povo, como para o irmão Francisco. Tá? Não chama ele, porque ele resolve. Aí me lembrei até de uma história da política que tinha, chama ou não sei quem que ele resolve, né? Na política tinha um negócio aí. Então chama o irmão Francisco. Adoeceu, caiu aqui, chama o irmão Francisco para orar pelo doente. Então, daqui a pouco o irmão Francisco não pode nem andar na rua, que quando lá vai o irmão Francisco, aquele homem é santo, nem chega perto dele, hein? E o povo não sabe que a santidade e a santificação é para todo mundo. Não é só para ele, é para toda a igreja. É isso que falta a gente perceber, entender. E então, você está olhando o espelho. Mas
se você conseguir olhar o espelho e procurar de onde está vindo a fonte, você vai encontrar o sol. Então a luz que está chegando para o irmão Francisco vai chegar para você também. Não é só para ele. O sol brilha e alcança toda a terra. Já a luz que vem de Jesus não tem fim e alcança a todos. Não tem limite. O espelho é limitado, porque se você virar para cá já não tem mais luz, só tem para cá. Mas o sol não, em qualquer lugar que você encontrar, vai encontrar a luz do sol. Se você for para outro planeta do sistema solar, vai encontrar a luz do sol. A luz abrange todo esse espaço. Então, é problema para o povo, porque fica achando que só está para ele, só está conseguindo olhar o espelho. Mas de onde está vindo a luz? Então, a gente só consegue participar se vier um pregador que é de longe, que é famoso, que já tem está lá, porque está olhando o espelho. Esqueceu de olhar a fonte da luz. Mas, como esse espelho é de carne, espelho é de carne, não é de vidro não. Tá? Nós estamos falando de espelho de vidro. Irmão Francisco aqui, ó, espelho é de carne. Certo? Qual é o perigo que ele corre com isso? O povo não conseguiu achar a fonte. Está olhando só o espelho. E se o espelho não tiver cuidado, ele vai se quebrar. Como? Porque ele pode pensar assim: rapaz, o povo está me olhando, ó. Eu estou famoso, hein? Todo mundo me chama, todo mundo me procura. Então tá legal, tá ficando bom. E aí começa a vir, sei lá, convites, propostas, e por aí vai. Quando pensa que não, até o espelho se esquece que a luz não é dele, que ele não é a fonte, que ele é um transmissor daquela luz. E aí mora o perigo. O que isso nos ensina? Que a todo momento nós temos que ter a humildade de reconhecer que o que acontece na nossa vida de extraordinário é Deus que faz, não vem de nós, não vem dos homens, é dom de Deus. E por isso nós precisamos pegar com todo cuidado. Você sabe o temor que eu tenho de estar aqui na frente falando? A preocupação que eu tenho? Porque eu sinto o peso da responsabilidade de comunicar aquilo que é a palavra de Deus e falar da melhor maneira possível. Da forma mais fiel possível com aquilo que é o plano, o projeto que Deus quer para a nossa vida. Então, espelhos, não se esqueçam, a luz vem do sol. Crentes, não se esqueça, o poder de Deus que está na sua vida vem dele, é de Deus e não é da gente. É Ele que manda, é Ele que faz. E quando Ele faz isso, tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Alcançar quem está nas trevas. Alcançar quem está nas trevas. Então era essa observação que eu queria fazer em relação ao sol e o espelho. Mas aí, o sol tem uma outra importância grande, extraordinária, porque além da luz, o sol também produz calor. Luz e calor são dois fatores bastante ligados um com o outro. Então está lá o oceano. Quando o calor do sol bate na água, ela evapora. O calor, veja, a luz e o calor. A água esquenta. Aliás, o sol aquece. A água evapora. Sobe e chove. Mas quando se fala de calor, o que é outra coisa que nós conhecemos e que está relacionado com calor? O que é? Alguém pode dizer? Hã? Eu vi um nome aí, quem falou? Falou? Eu só quero para repetir, que eu achei interessante. Quem foi? Cadê a voz? Fogo. Calor vem da onde? Hã? Eu não estou ouvindo, não sei se eu estou surdo, o que está acontecendo comigo? Fogo! Então, calor tem a ver com fogo. E a luz do sol traz calor. E quando a gente fala de fogo, fala de quê? No nosso meio. Quando fala de fogo, fala de
Desceu e apareceu entre eles, repartida a língua como? De quê? De fogo. No momento em que estava fazendo o quê? Orando. Quando os crentes oram, quando a igreja ora, o oceano começa a esquentar. É o calor que está vindo do sol, que faz a água evaporar. Essa água evapora, sobe e chove na vida daqueles que estão lá, sedentos, esperando a salvação. Então, o calor está associado. Se você ora, pede a Deus, Deus manda forte a sua luz, manda forte o seu calor e faz evaporar a sua palavra, e a sua palavra sai e desce como chuva e para lá não volta sem produzir o resultado esperado, sem dar semente, sem dar o fruto que a gente espera que venha a acontecer. Então Cristo, ele aquece o seu oceano, mas ele vai aquecer? A gente entende que ele disse, fique em Jerusalém, porque vocês vão receber o poder do alto, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, mergulhe no oceano, lá dentro do oceano, peça o calor do sol, e então o sol vai aquecer, vai subir o vapor, vai se transformar em chuva, vai cair sobre a terra, vai dar fruto, vai germinar a semente, vai nascer, vai gerar fruto. Ficaram em Jerusalém, reunidos, mergulhados no oceano, pedindo: Deus, manda o calor, manda o fogo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, faz aquecer o teu oceano, dê graça ao teu povo para anunciar a tua palavra, faz evaporar a tua palavra para que possa cair como chuva. E eles ficaram durante 10 dias fazendo isso. De repente, depois de estar naquele momento, o sol esquentou, o vapor subiu, a chuva caiu, Pedro saiu, foi para a multidão e pregou. O que está acontecendo aqui? Não estão embriagados, é o poder de Deus que está caindo sobre a vida de vocês, sobre a vida desse povo, e é para vocês também, é para nós, é para vocês, é para vossos filhos, e é para tantos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. O sol aqueceu, a água subiu, e quando choveu, 3.000 almas se renderam, naquele primeiro momento, da chuva, que caiu em Jerusalém. A chuva caiu em Jerusalém, e alcançou aqueles corações, aquelas almas que se renderam. Mas foi preciso o que primeiro? Estar mergulhado, pedir o brilho e o calor do sol, que aqui quer dizer o fogo do Espírito Santo caindo sobre a vida dos discípulos, dos seguidores de Jesus naquele momento. E essa água, essa chuva que cai, num dos capítulos do nosso livro, nós falamos sobre a floresta, sobre a mata, o continente. Quem está no continente representa quem está lá no mundo. Interessante que quando a chuva cai, ela cai no mar de novo, ela cai na terra, e ela vai para o rio, e o rio corre. Já percebeu que a água do rio sempre corre para o mar? A água que cai, ela volta para o oceano. A palavra de Deus, ela volta para o oceano. Mas Jesus diz, o texto diz aqui, ela não volta antes de produzir o fruto. Assim como cai a chuva, e para lá não volta. Então ela volta tanto por baixo, como também por cima, porque ela volta para o oceano, e do oceano ela sobe de novo e desce de novo. Olha o ciclo que a chuva faz sempre isso. Quando que vai acontecer tudo isso? Quando o povo busca, quando o povo pede, quando o povo busca a presença de Deus. Então ele faz com que essa chuva sempre aconteça. Então essa chuva aconteceu em Jerusalém, aquela chuva que foi o avivamento do Pentecostes, e que aqueles homens que a princípio estavam com medo. Lembre, medo é uma característica humana. Todos nós podemos sentir medo. Agora, o que nós não podemos é ser covardes. Medo a gente sente,
Mas para enfrentar os desafios que surgem diante de nós, nós precisamos ir com medo e tudo. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Lá Deus resolve. E aí você não ficou parado por causa do medo. Falar em medo, um exemplo que eu costumo dar sobre isso. O jeito que eu entrei na faculdade, se eu fosse contar aqui, vocês iam achar muito engraçado. Dá uma manhã inteira de testemunho, né? E falar em testemunho, isso aqui, pastor, de hoje vai ser um testemunho já. Aí, onde eu for contar, vou contar esse testemunho aqui de que depois de 20 anos a gente apresentou, né, esse trabalho, essa obra aqui. Então, quando eu entrei na faculdade, o jeito da forma como eu entrei lá, eu ficava muito recuado, eu muito acanhado, você estava lá na última cadeira atrás. E é complicado dizer isso sem dar os detalhes, né, mas os detalhes tomam tempo. Mas, então eu ficava ali, dizendo, poxa, aqui é só gente grande, né? Gente que estudou em boas escolas, e eu não tive uma boa escola para estudar. Estou aqui no meio desse, como é que eu estou aqui? Aí eu lembrava que eu ouvia falar que passar no vestibular, naquela época era vestibular, hoje é Enem, né? Na época era vestibular mesmo. Então eu lembrei que alguém dizia que passar no vestibular era sorte. Aí eu me lembrava daquilo e ficava pensando, meu Deus, será que foi por sorte, por acaso, que eu vim para cá? Mas aí eu me conformava com uma palavra, com um pensamento. Eu dizia assim, não, peraí, se for por sorte, eu vou ver se foi. Se for por sorte, os outros alunos vão embora, vão se dar bem, vão passar nas provas, e eu não vou conseguir, eu vou ficar para trás porque a minha capacidade não dá para acompanhar com eles. Mas se não, eu vou junto com eles. Eu vou junto, eles passam, eu passo também. Tá? Então foi uma maneira que eu encontrei para eu avaliar o que estaria acontecendo. E eu ficava lá atrás pensando nessas coisas. Aí um dia, o professor fez uma pergunta na sala. E quando ele perguntou, eu disse, que besteira que o professor está perguntando aí. Todo mundo sabe o que é isso. Aí eu pensei, deixa os outros responderem, eu não vou responder. Aí fiquei nisso, né? Mas de repente eu comecei a perceber que ninguém respondia. Aí eu comecei a pensar, por que eles não respondem? Quando eu percebi que ele não respondia, eu comecei a ficar nervoso. Pense num camarada que começou a ficar nervoso. Entendeu? Aí eu comecei a pensar, se ninguém responder, eu tenho que responder. E quanto mais eu pensava nisso, eu ficava tremendo. Não, se ninguém responder, eu respondo. Mas eu estava quase quebrando a cadeira de tremer, de vergonha que eu estava, de medo de responder. Por que eu estou falando isso? Para a gente ver o nervoso que a gente fica. Entendeu? Estava tremendo, mas por que não responde? Não, vamos lá, gente, respondam aí. E ninguém respondia. Quando eu percebi que o professor estava desistindo, aí eu gritei, é isso. Todo mundo olhou para trás. E até mudou o clima, porque eu não tinha amigo nenhum até aquele momento na sala de aula. Aí o pessoal começava a ser amigo, quem foi que respondeu e tal? Mudou. Até a minha autoestima na sala de aula mudou com isso. Entendeu? Mas o que aconteceu? Eu venci o medo naquele momento. Pulei por cima do medo. E quantas vezes a gente não deixa de alcançar coisas importantes por causa do medo? A gente não pode se arriscar à toa. Não estou dizendo que tem um buraco aqui, te joga lá. Lembra de Jesus lá na tentação no deserto. Te joga daqui, Jesus. Não, peraí. A gente tem que calcular o risco. Esse risco vale a pena? Quando vale a pena, não tenha medo. Se vale a pena, não tenha medo. Com Deus vai dar certo. Então, para fazer a obra de Deus, a gente não tem que ter medo. O que vai acontecer? Não sei. Mas ter medo, não vamos ter medo. No dia que aconteceu aquela situação com a gente lá, que nós enfrentamos na evangelização, a gente sai com medo, sai assim pensando, meu Deus, como é que vai ser? Paulo sentia ou não? Paulo sentia, ele dizia que ele passava aqueles momentos de preocupação, de suspense, sem saber o que vai acontecer. Eu não sei o que me espera lá, mas eu vou assim mesmo. Mas não ficou parado. Só que, o grande detalhe é, Deus, eu estou aqui, eu vou, só não quero ir só. Vai comigo. Tá? Se Deus vai na frente, meu irmão, pronto, acabou.
Você não sabe o que vai acontecer, mas ele sabe, né? Então, é uma questão sobre o medo. E os discípulos, quando eles saíram para fazer esse trabalho, que teve aquela chuva lá em Jerusalém, o que eles eram? Isso que eu estava falando, eles tinham medo. Depois que Jesus morreu, eles estavam onde? Trancados, com medo dos judeus. Mas depois que a chuva caiu, depois que eles se banharam naquela chuva, depois que o oceano esquentou, que o sol brilhou, que o fogo desceu, a chuva subiu, o vapor subiu e a chuva desceu. Eles estavam banhados da chuva. E agora o medo deles foi superado. E eles passaram a pregar. Parem de pregar, não falem mais no nome desse Jesus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não, mas o que vai acontecer? Não importa. Obedeça a Deus. Vou te prender, prende. Bota na cadeia, Pedro na cadeia. O anjo vai de noite e solta. Vai e anuncia todas as palavras dessa novidade que vocês têm para falar para o povo. Vai e fale. Já pensou, irmão? Se você está empenhado pela causa de Deus, e de repente chegam até a te prender, te botam numa cadeia, e vem um anjo para te soltar? Como é isso, meu irmão? Que coisa extraordinária que aconteceu com Pedro. Não foi o advogado, não foi a autoridade, foi o anjo que foi lá soltar ele. Coitado do carcereiro, acho que morreu aquele carcereiro. Para não estava vigiando ele, como é que ele saiu daí? Não sei. O anjo pegou ele e não viu. Aí Pedro, quando ficou do lado de fora, pensou assim: o que está acontecendo? Eu estou mesmo aqui, eu tô vivo. Aí, já sei, foi o anjo do Senhor que me tirou da cadeia. Aí saiu, bateu na casa onde estava reunido, oh Deus, tira Pedro de lá, Senhor. Aí quando a moça veio que olhou, ei, Pedro está lá fora. Essa menina está louca. Pedro está preso, na cadeia. Um monte de guarda segurando ele lá, prendendo, vigiando. Como que ele está aí? Não, é ele mesmo. Até que alguém resolveu ir ver, está lá, Pedro. Para, irmãos, eu vou contar para você o que aconteceu. Um anjo entrou e me tirou de lá. Quando a chuva cai, faz tudo isso na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Então, essa chuva que Deus tem mandado, ela tem vindo de vez em quando. E de lugares em lugares. Aconteceu em Jerusalém. Mas depois de muito tempo, o povo deixou de mergulhar no oceano. Deixou de pedir. Deixou de ter calor. A chuva parou. A chuva parou. Muito lixo se acumulou. Foi preciso que Deus, em outro momento, levantasse outras pessoas com esse propósito de buscar a Deus. Buscar de verdade. Para que Deus novamente aquecesse o seu oceano e mandasse uma nova chuva. Isso aconteceu com homens. Vários homens se levantaram. Nós temos aqui alguns nomes de pessoas que Deus tem levantado ao longo da história para promover esse avivamento através da chuva da palavra de Deus que cai. E veja, a chuva é a palavra. É a palavra que promove a limpeza. O oceano aquece, o calor aquece, mas é a palavra que limpa, que lava, que transforma, que salva e que faz produzir semente. Martinho Lutero, João Wesley, George Miller, Jonathan Edwards, Carlos Spurgeon, Dewitt Lyman Moody e outros, são homens que, se vocês forem ver na história, porque a gente sabe a história que está na Bíblia, no livro de Atos, mas o livro de Atos parou em um determinado momento, mas a história da igreja continua e chegou até nós agora. Que momento é esse que nós estamos vivendo? É momento de chuva ou momento de seca? O que precisa fazer para que a chuva possa descer? Inundar nossas vidas. E inundar a vida daqueles que estão sedentos, sem água, esperando água para saciar a sua sede. Essa é a reflexão que nós podemos fazer para saber que o oceano está aí. O sol também. Então, se a gente estiver mergulhado e pedindo a Deus, Ele vai aquecer. E a chuva vai descer. E vai fazer o efeito que é esperado. Então, qual é o momento que a gente está vivendo? Para finalizar, o tempo está se acabando. Olhando ao nosso redor,
Os discípulos tiveram a oportunidade deles de fazer o trabalho que Deus colocou nas mãos deles. E eles fizeram. Quando eu falei que Pedro foi perseguido, e o anjo tirou ele direto da cadeia, mas nem toda vez foi assim. Teve um momento em que alguém que foi preso não saiu de lá, mas foi morto. Mas isso só acontece se Deus deixar, e quando Deus deixa por alguma razão Estevão foi apedrejado. Depois, Tiago também foi assassinado por Herodes. Mas é Deus que sabe quando isso acontece. Enquanto Pedro não cumpriu a sua obra, e os outros apóstolos, não aconteceu com eles. Mas a gente vai saber na história que todos eles passaram por situações complexas e complicadas com relação à sua vida. Mas, se isso acontecer, tenha certeza de uma coisa, para a gente fechar esse raciocínio. Quando a nossa vida foi entregue nas mãos de Deus, ao longo desse processo Ele nos guardou em tudo. Se chegar o momento em que vai ser necessário, sei lá, alguma coisa acontecer, mas nós seremos felizes mesmo assim. Deus avisou a Pedro quando ele estava perto de partir. Paulo percebeu que ele estava perto de partir. Agora, a coroa já me espera. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pedro disse: o Senhor me informa que eu estou perto de partir daqui. Estevão, quando estava sendo apedrejado, que felicidade é aquela? Eis que vejo o céu aberto e o Filho de Deus à destra de Deus. Então Ele nos conforta. Deus não nos deixa passar por nenhum sofrimento que Ele não esteja nos confortando, nos dando a graça para superar, para suportar aquele sofrimento. Então essa é mais uma razão para que nós não venhamos a temer. Por quê? Deus, se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Tira até da cadeia, mesmo que esteja uma equipe de soldados nos vigiando. Mas se Ele deixar a gente passar por um sofrimento, Ele vai estar lá nos dando o conforto necessário para suportar aquele sofrimento. Que Deus seja engrandecido. E eu quero mais uma vez agradecer a Deus, ao pastor Carlos, à igreja. Quero agradecer a minha esposa, que ao longo desses dias fez está ali dando aquele apoio na filmagem, né? E tem apoiado em todos os aspectos. Que Deus continue abençoando grandemente. Eu agradeço a Deus pela vida dela, por ter me dado esse presente, que é um presente que eu posso testemunhar em outro momento também a respeito disso. Agradecer ao nosso irmão Pacheco, dirigente da congregação, um homem que tem nos apoiado também nas tarefas, nos trabalhos que a gente tem, e os demais irmãos obreiros desta área, dirigentes, que eu fico maravilhado, irmãos. Vou confessar agora rapidinho para terminar. Eu fico maravilhado também como Deus tem tocado em pessoas aqui dessa área, nos trabalhos que a gente faz de evangelização. Chegou mais um companheiro ali, nosso irmão Dacivaldo, que ama estar na rua levando a palavra. Que maravilha! Só Deus para fazer um milagre desse. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós queremos também louvar a Deus, mais uma vez, pela vida do nobre companheiro, escritor Veneraldo Pereira Costa, que Deus continue abençoando a sua vida mais e mais e lhe dando sabedoria. Também louvar a Deus pela vida da família dele, né? Da irmã Ellen, dos filhos, são uma bênção. Da mãe, ali está a patriarca ali, né? A matriarca, a irmã Angélica. Eu acredito que para a família é uma alegria muito grande. Sim ou não, irmãos? Coisa de